Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é o período regencial. A gente já viu, né, sobre a chegada dos portugueses. Os portugueses eles saíram de Portugal junto com toda a corte portuguesa e vieram para o Brasil, se instalaram aqui, né, fizeram colônias, exploraram o território. Só que essa estadia da família portuguesa não alegrou a todos, então tiveram várias revoltas. O Brasil ele teve a necessidade, né, de realizar a sua independência, porque ele não aguentava mais estar sob os domínios de Portugal. Então eles decidiram, né, as pessoas que moravam aqui decidiram se unir a Dom Pedro para que fizesse, né, a independência do Brasil de Portugal, para que o Brasil pudesse tomar suas próprias decisões. Com isso, né, Portugal não comandava mais o Brasil e podia tomar suas próprias decisões. Com o crescimento, né, com o avanço da produção de café, muitos imigrantes acabaram sendo convidados a vir para o Brasil, né, para poder fornecer a mão de obra para as pessoas que aqui moravam. Então, eles vinham, né, para o Brasil para serem assalariados, para que eles pudessem trabalhar nas lavouras de café. Nesse período, né, está bem próximo da abolição dos escravos, né, que é o fim da escravidão total, mas ainda nesse período ainda não aconteceu. Os imigrantes, o que é imigrante? É pessoa que entra num país novo, num país diferente. E emigrante é a pessoa que deixa o seu país. Então, quando ela deixa o país dela, ela é uma emigrante. Quando ela entra em um outro país, ela é uma imigrante, correto? Vamos lá. Sobre o período regencial. O período regencial resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado, que foi a época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro. Então, quando Dom Pedro ele decidiu da independência do Brasil, ele foi muito criticado. Então, ele acabou tendo, né, que abdicar do seu trono e voltar para Portugal. Nesse retorno para Portugal, Dom Pedro I ele deixou aqui no Brasil o seu filho, que nessa época tinha apenas 5 anos, então ele deixou o seu filho para que pudesse governar. Só que o filho dele só poderia se tornar imperador quando completasse 18 anos. Então ainda faltavam 13 anos. Então, se Dom Pedro I tinha retornado para Portugal e Pedro de Alcântara, seu filho, ainda era muito criança, não poderia governar, então eles precisaram fazer o período das regências, que era o período onde outras pessoas estariam tomando conta do Brasil. Então, o primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. Abdicar, ele abriu mão, ele desistiu do trono e voltou para Portugal. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, o seu sucessor era seu filho, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas 5 anos e, por lei, ele não poderia ser coroado imperador do Brasil. Como uma criança, né, estaria comandando o Brasil, seria impossível. Então, ele só poderia, né, depois que ele tivesse completado seus 18 anos. Assim, a saída legal existente e que constava na Constituição que o próprio Dom Pedro I tinha feito era de fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes. Então, o período de transição era o período que é entre a saída de um imperador e a chegada, né, a coroação de um novo imperador. Então, nesse período de transição entre a saída de um e a entrada de outro, seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos, mas seu fim foi antecipado para 1840 por meio de um golpe parlamentar. Então, eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro. Então, ao invés dele tomar posse
do trono, quando ele tivesse com 18 anos, eles deram esse poder para ele de comandar, né, de ser o imperador do Brasil antes de completar 18 anos. Na sequência de vários problemas enfrentados pelo Império de Dom Pedro I, e no momento em que o imperador perde a sua popularidade, ele decide abdicar ao trono. Nessa altura, porém, o seu herdeiro, Dom Pedro II, não podia governar, pois se tratava de uma criança com apenas 5 anos de idade. A solução foi formar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Nesse período, ele ainda não era Dom Pedro II, ele era apenas Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I. Ele só foi coroado Dom Pedro II depois que acabou o período regencial que anteciparam a maioridade dele. Então, o período regencial foi dividido em 4 regências: a trina provisória, a trina permanente, a una do Padre Feijó e a una de Araújo Lima. Só que esse período não trouxe, né, benefícios para os portugueses e para os brasileiros. Então começaram a ter outras revoltas. Uma das revoltas foi a de cabanagem. Com o movimento da independência do Brasil, acirrou-se na província o caráter republicano, especialmente entre os mais pobres, que eram os moradores das regiões ribeirinhas, denominados cabanos. Ribeirinhas é quem mora na beirinha do rio, pois moravam em cabanas, indígenas, negros e mestiços, reivindicando terras e melhores condições de vida. Os revoltosos enfrentaram as forças militares do governo de 1835. Então a gente já começa a ver que começou a gerar uma revolta nas pessoas que moravam ali, que não estavam, né, se agradando de toda aquela situação. Outra rebelião que agitou Salvador foi a Sabinada, assim chamada devido ao nome do seu líder, que era o médico Francisco Sabino. Esse movimento contestava a concentração do poder local exercido por autoridades nomeadas pelo governo regencial. A Balaiada, movimento que envolveu Maranhão, foi uma das principais rebeliões do período regencial. Nasceu das disputas políticas entre os grupos rivais e das dificuldades econômicas da província. Mas a disputa entre essas elites locais desembocou numa revolta popular, então foi algo que todo mundo abraçou a causa. A Guerra dos Farrapos tinha os farrapos como os rebeldes, assim eles eram denominados. Eles reivindicavam maior autonomia política e economia para o sul. Na raiz do conflito estava o descontentamento dos poderosos gaúchos com a política de impostos do governo central. Então veja que todas as revoltas sempre estão ligadas, né, ao poder, ao excesso dos impostos que eram cobrados. Então, isso em todo o período, desde a chegada dos portugueses, sempre causou insatisfações em quem quer que seja que morava naquele lugar. E aí, entendeu tudinho? Agora é o momento de vocês realizarem as atividades de vocês com bastante atenção e com bastante capricho. Se tiver qualquer dúvida, procure lá no nosso grupo, tudo bem? Um grande beijo. Tchau!